Olá pessoal, aqui é Rodrigo do canal FBB Excel VBA Bots para mais um vídeo. Bom, a situação que eu vou trazer hoje é para aquele momento em que você precisa retirar, extrair uma parte do texto de uma célula. Então, digamos que aqui seja o nosso texto principal e que deles eu quero retirar a palavra, por exemplo, Rodrigo. A gente vai utilizar as duas funções, a extrair texto e a localizar. A extrair texto aqui no suporte da Microsoft, ela define o que ela vai fazer. Ela vai retornar um número específico de caracteres a partir de uma sequência de caracteres de texto, iniciando na posição que você especificar, com base no número de caracteres que você especificar. Então, a estrutura do extrair texto é essa daqui. Você vai colocar lá igual, extrair texto, dessa forma, e ele vai ter essa estrutura, onde ele vai ter o texto, o número inicial e o número de caracteres, onde o texto é a sequência de caracteres de texto que contém os caracteres que você deseja extrair, ou seja, ele vai ser, no nosso caso aqui, ele vai ser igual a 1. Número inicial é a posição do primeiro caractere que você deseja extrair no texto. O primeiro caractere no texto possui o número inicial 1, e assim por diante. Então, o nosso caractere inicial aqui, o nosso número inicial, como vocês podem ver aqui, ó, ele já faz a distinção, o número inicial vai ser o 2. Por que o número 2? Porque nessa cadeia de caracteres, eu vou querer a palavra Rodrigo, e ela se encontra no segundo caractere, porque o primeiro aqui é o colchete aberto. Continuando, o número de caractere especifica o número de caracteres que você deseja que o extrair texto retorne. Ou seja, a gente vai dizer o número de caracteres para ele poder trazer. Então, ele vai pegar no texto o caractere que vai começar a partir da posição 2, e aqui é onde a gente vai definir para ele qual vai ser o número de caracteres final. Então, vamos lá. Como é que ele vai fazer para trazer a palavra Rodrigo nessa cadeia de caractere? A gente pode ver que ele está dentro de colchetes. Então, para a gente colocar a fórmula do extrair texto, a gente vai abrir lá o igual, colocar este ponto texto. O nosso texto vai ser o A1. O nosso caractere inicial, visualmente a gente consegue ver aqui, que vai ser a letra R do nome Rodrigo. E o localizar, é a outra função que a gente vai utilizar. Então, vamos ver aqui o que a função localizar faz. Ó, a função localizar, ela vai localizar uma cadeia de texto em uma segunda cadeia de texto. Como assim? Vamos aqui para a prática. Para você colocar lá, a estrutura do localizar é a seguinte, igual, localizar, aí aqui você vai definir qual que vai ser a palavra procurada, que no caso vai ser aqui, nesse exemplo do suporte da Microsoft, a letra M na palavra primo. Então, na palavra primo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. A letra M corresponde à posição 4. Então, essa função retorna 4, porque M é o quarto caractere da palavra primo. Então, vamos retornar o exemplo. Então, vamos lá. Nós já temos aqui o texto no qual a gente vai procurar. Nós já temos o caractere inicial, falta agora só o texto final, que é o número de caracteres que ele vai contar. Da letra R, no nosso exemplo, até fechar na letra O. Quantos caracteres a gente vai usar? Então, como que a gente vai fazer? No localizar, a gente vai iniciar procurando texto procurado. Depois que a gente abre localizar, a primeira parte da estrutura do localizar vai ser o texto procurado. Então, como ele vai ser um caractere, vai ser um caractere que a gente vai procurar, a gente coloca entre aspas duplas o texto, que aí no caso é a parte final. Na parte final aqui, ó, da palavra Rodrigo, tá aqui, ó, o colchete. Beleza, seguido de ponto e vírgula. E agora ele vai querer o que, ó, no texto, ou seja, no texto de origem, que vai ser o A1. E aqui, esse número de caractere menos 2 é só um ajuste que a gente faz no final da fórmula. Porque se eu deixar sem ele, olha como que ele vai localizar. Ele vai me localizar Rodrigo com 2 caracteres a mais do que a gente precisa. Então, para a gente fazer esse ajuste,
a gente vem só aqui e diz para ele, ó, menos 12 caracteres. Essa é uma forma de ser feita, como eu fiz aqui para outro exemplo. Mas a gente pode fazer também dessa forma. Como é dessa outra forma que eu fiz? Eu coloquei a estrutura, né, do extrair texto, apontei para o A1, que é onde está a cadeia de caracteres que a gente quer pegar a parte, e coloquei aqui apontei para o A3 e para o A5. A3 vai ser o nosso número inicial e A5 vai ser o número de caracteres que ele vai pegar para acrescentar no primeiro caractere. Então, o que ele vai fazer? Ele está vindo aqui no A3. Quem é A3? A3 ele vai localizar, já agora a gente vai estar pegando um exemplo aqui, para pegar a palavra horário comercial, que está dentro de parênteses aqui no texto. Então, o que ele vai fazer? Ele está pegando aqui, ó, A3. Quem é A3? A3 é o localizar. A gente vai localizar o abrir parêntese, que vai começar daqui. No texto, que é o A1. O número inicial, o primeiro caractere inicial que ele vai localizar. Então, quando a gente pegar e colocar só o primeiro caractere inicial, ele vai me trazer a partir do colchete. Só que a gente não quer o colchete, a gente só vai criar a palavra horário, espaço comercial. Então, a gente vai já acrescentar mais um aqui no final. Opa. Aqui não, vai ser aqui. Que aí, ó, ele já subiu. Ele retornou 23 caracteres, agora trouxe 24 caracteres. Então, do primeiro colchete aqui até chegar no parêntese é 23 caracteres, mais um, que ele pula para o H, 24. Então, ele está pegando a partir do H para frente. Tá, mas quem é que está definindo a quantidade de caracteres aqui? Ó? É o A5. Quem é o A5? O A5 é o A4 menos o A3. Então tá. Quem é o A3? Se eu usei no A3 o colchete para dizer que ele vai começar dali, vai ser o inicial da minha palavra, e no final da minha cadeia de caracteres ele termina com outro parêntese, então ele começa de um parêntese e vai até o último, o seguinte, o próximo parêntese. Então eu vim aqui no A4 e só mudei. Aqui eu usei o abrir parêntese e no A4 eu usei o fechar o parêntese. E nessa cadeia ele me trouxe o caractere 41. Então, do colchete aqui até o parêntese, o fechamento de parêntese, eu tenho 41 caracteres. Então tá, eu tenho 23, que é o primeiro parêntese, e 41, que é o primeiro parêntese fechando. Então eu já tenho a origem, que no caso vai ser o 23 que a gente localizou aqui, mais um para pegar a partir do H. E para finalizar no parêntese, a gente faz só a diferença de um pelo outro. Então, 41 menos 24 vai ser os 17, que é 17 é a quantidade de caracteres a partir do inicial que a função extrair texto vai retornar. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com alguém que você queira divulgar esse conteúdo. Ela é muito importante para o canal. Fiquem com Deus.